definição, então, do termo competência no âmbito educacional, elas reúnem as principais ideias e definições dadas na área profissional, mas que adotam níveis de maior profundidade e extensão no campo de aplicação, ou seja, tudo começou lá no campo profissional, mas nós sabemos que para formar profissionais competentes na escola, na instituição de ensino que isso acontece. Então, aqui a gente vem com uma reflexão bem maior, porque é aqui que nós vamos formar essas pessoas, né, para serem competentes. Então, lá no documento marco mesmo, comum, que é europeu, né, de referências para línguas e aprendizagem, ensino, avaliação para competências, elas foram definidas que a soma de conhecimentos, habilidades e características individuais, as quais permitem a pessoa realizar determinadas ações. Então, a gente já tem que começar pensando nesse documento marco aqui, pensando no que eles propõem, para que nós realmente consigamos colocar isso dentro, né, das instituições de ensino para que nós possamos formar pessoas competentes. E aí, então, a unidade espanhola, lá em 2002, ela define como as capacidades, os conhecimentos e as atitudes que permitem uma participação eficaz, olha só, na vida política, econômica, social e cultural da sociedade. Ou seja, então a escola, ela tem que dar conta de todas essas competências, trabalhar na questão que o aluno, né, que o acadêmico, ele saia com uma participação bem eficaz na área da política, na área econômica, na área social, cultural e sociedade. Hoje a gente sabe que trabalha uma imensidão de conteúdos dentro da escola, mas que às vezes nós temos assim lacunas a serem desenvolvidas, a serem trabalhadas, às vezes na questão política, às vezes na questão econômica. E essa unidade espanhola, lá em 2002, diz que a gente tem que formar, então, pessoas que sejam competentes em todas essas áreas. Então, é bem interessante, bem complexo e bem profundo, né? A organização, então, para a cooperação e desenvolvimento econômico, que a gente chama de OCDE, ela definiu-se, então, competência como habilidade de cumprir com êxito as exigências complexas mediante a mobilização dos pré-requisitos psicossociais. A Ana, aí, que é da área da psicologia, né, Ana? Esses requisitos psicossociais, aqui, no caso, no contexto das competências, a gente vai falar sobre que esses fatores, então, psicossociais do trabalho são as percepções subjetivas que o trabalho tem como fatores de organização, né? Como exemplo, considerações relativas à carreira, a carga e o ritmo de trabalho, o ambiente social e técnico, que a gente sabe que são muito importantes hoje, né? Por que as pessoas estão sobrecarregadas? Por que tem tanta gente com um transtorno de ansiedade? Enfim, tudo isso para que a gente consiga desenvolver competências, mas pensando realmente nesse ser humano, nessa pessoa que não é uma máquina, né? Ela é um ser humano e precisa desses cuidados também. Então, de modo, tá, que são enfatizados os resultados, os quais os indivíduos, eles consigam, por meio de uma ação e seleção, a forma de se comportar conforme essas exigências do mercado de trabalho. Então, essa definição, ela completa-se com a seguinte: cada competência é a combinação de habilidades práticas, conhecimentos, inclusive esses conhecimentos implícitos, tá? Não é só os conhecimentos técnicos. E esses conhecimentos implícitos são a nossa motivação, são os nossos valores éticos, são as nossas atitudes, as nossas emoções e até outros componentes sociais e comportamentais que vão funcionar conforme as ações que nós vamos realizar, tá? Falar agora um pouquinho, então, do Perrenot. O Perrenot, ele é um sociólogo muito bem conceituado e ele, a gente pode até dizer que ele é o pai das competências na área da educação. Ele é muito referenciado, inclusive, falando um pouquinho agora, né, do meu mestrado, ele foi, assim, o que eu mais consegui fundamentar a minha dissertação foi através dos ensinos do Perrenot.
tá? Então, ele é uma referência na área da educação. Lá em 2001, o Perrenot, ele diz assim que a competência, então, é a aptidão para enfrentar de modo eficaz uma família de situações análogas, ou seja, né, situações que sejam semelhantes ou parecidas, mobilizando a consciência de maneira cada vez mais rápida, pertinente e criativa, ou seja, utilizando múltiplos recursos cognitivos, saberes, capacidades, até microcompetências, todas as informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e raciocínio, para que nós possamos realmente resolver determinada situação, problema. Então, o Perrenot, assim, na área da educação, é o que traz o conceito mais completo sobre a questão, sobre o tema competência.